chama um talit judaico, que é dado para todo judeu do Oriente, numa transição ou em um tipo de ritual chamado bar mitzvah, que significa transição dos pais. E Jesus ele recebeu um desses, certo? Jesus ele recebeu um desses quando ainda ele tinha 12 anos, quando ele foi para o templo pela primeira vez oferecer sacrifício, juntamente com José e Maria. Então ele levou o sacrifício, recebeu a transição do pai. É por isso que Jesus é chamado de Jesus, filho de Davi, porque é uma transição de pais para filho. Então as gerações foram passando os seus talits, ok? E passaram até chegar em José. José era através dessa cultura judaica chamada bar mitzvah, transição judaica, transição de pais para filhos. Ele passou, ok, para Jesus. Então é feito isso até os dias de hoje. Completou 13 anos, é feita essa transição. Mas pastor, para que serve isso, querido? Nós é que não damos, sabe, o devido, como eu digo, a importância que devia para esse tipo de transição. Pastor, isso serve para a igreja do Ocidente? Óbvio que serve. Irmãos, Deus não quer levantar uma próxima geração, Deus quer levantar essa geração. Deus não quer levantar outra pessoa que está lá no mundo, Deus quer levantar o teu filho que está na igreja. Amém? Então nós temos que ter essa cultura na nossa mente, a cultura celestial, de não apenas querer que Deus levante outras pessoas, mas passar o bastão ministerial para os nossos filhos. Eu digo para vocês aqui de vez em quando que o meu filho, quando a Ágata ela se machuca ou está sentindo alguma dor, alguma coisa, sabe, eu não oro. Eu vou lá e falo, meu filho ora. E ele ora, irmão, e a enfermidade passa, a dor passa do corpo. Então, o que nós estamos aprendendo? Ontem, sábado eu dobrei o joelho e falei, Isaac, vem aqui, meu filho. E nós dobramos o joelho e ficamos uns 30 minutos de joelho dobrado. E ele, irmãos, fervorosamente orando junto comigo. Irmão, Deus não quer levantar uma próxima geração, Deus quer levantar a nossa geração. E você vai ter que passar o bastão para o teu filho. Pastor, não gosto que meu filho me vê orando. Meu irmão, para com isso. O teu filho tem que ver você orando. O teu neto precisa ver você orando. A tua filha precisa ver você orando, amém? Todos os que estão à sua volta, se estiver te visitando, se eu receber visita em casa, eu não oro. Para com isso, irmãos. Quanto mais pessoas descobrir que você tem uma vida ativa de oração, melhor é para a tua vida espiritual. Amém? Pastor, por quê? Porque aquilo que você tem, que é a glória de Deus, contamina o ambiente em que a pessoa está presente. Então, querido, essa é a importância de você entender o porquê desse tipo de cultura. Amém? Você precisa passar o bastão. Deus é um Deus geracional. Deus ele se apresenta a Jacó como: eu sou Deus do teu pai Abraão, do teu pai Jacó, do teu pai Isaac, e sou o seu Deus. Amém? Quando você tiver um neto, Deus vai olhar para o teu neto e vai falar assim: eu sou Deus do teu pai, e vai dar o teu nome. Aleluia. Por quê? Porque você fez a transição. Então, querido, eu quero que durante esse processo que você vai estar aprendendo hoje, você vai colocar a mão no teu filho e falar: pai, eu abençoo o meu filho. Eu, não Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que nós somos abençoados. Efésios 1 verso 3 diz que o Senhor me abençoou com toda sorte de bênção. Então não diga Deus vai abençoar, porque Deus já te abençoou. Então você vai colocar a mão no teu filho e vai falar: Deus te abençoe. Você vai falar: eu te abençoo em nome de Jesus. Quem é abençoado, abençoa. Quem é amaldiçoado, amaldiçoa. Amém? Quantos estão aprendendo? Não deixe nada tirar sua atenção. Então, amados, o que nós vamos ler aqui é exatamente isso que eu estou falando agora. Quem abriu a sua Bíblia em Lucas 8? Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus.
Essas Bíblias que não tem um texto aqui me atrapalha, viu? Cadê Jesus? Lucas 8. A mulher do fluxo de sangue, irmãos. Me perdi aqui. Aleluia. Isso, obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Sumiu daqui, irmão. O anjo deve ter pegado a folha aqui, rapaz. Depois a gente acerta. Aleluia. Tu colocou no lugar certo aqui, meu filho? Cadê o texto? Não estou vendo. Irmão, a vista está toda embaçada. Oh Jesus, cadê? 43. Cadê? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Meu Deus, me ajuda. Me dá aí, irmão. Cadê? Lê aí, minha filha, vai. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, o anjo pegou o troço da Bíblia tudo. Ai, Senhor da glória. É isso, minha filha. Bendito seja Deus. Deixa eu ler aqui agora. Cadê? Tem 43? 43. Sangue e fogo, irmão. Que isso, Bruno? Rapaz, é para me envergonhar. Meu irmão. Irmãos, tem gente que olha assim e fala assim: pastor é meio doido da cabeça. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É porque eu não estava vendo mesmo, amém? Sumiu. Na verdade eu estou com as vistas tudo meio embaçadas aqui, mas vamos lá. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia quantos anos? E gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum, o haveres, o dinheiro, o recurso, tá? E por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Esse é o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar aprendendo algumas verdades muito preciosas aqui essa noite. Irmãos, esse texto, quando fala da orla do vestido, na verdade, quando você não entende sobre a cultura, ou mesmo faz um estudo mais aprofundado, você pensa que era no vestido que eles usavam na antiguidade. Você vai pensar certo que é o vestido, mas não foi no vestido. Se nós estudarmos mais a fundo, você vai entender que, pastor, para que servia o talite? O talite, irmãos, ele era dado para o judeu da transição dos 12 para os 13, para poder orar. Para que servia o talite? Orar. Pastor, por que o judeu faz isso? É porque quando ele coloca o talite, ele cobre o rosto, e dá a entender que é como se ele estivesse na sinagoga. Então, qualquer lugar que o judeu esteja usando o talite, ele cobre o rosto, e dá a entender que é a sinagoga, um lugar de adoração, um lugar de oração. Quantos me ouvem? Então o talite, ele é para cobrir o rosto. O dia que Jesus, ele foi na sinagoga, depois que ele foi tentado no deserto, a partir você vê isso em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai ver sobre isso. Jesus, ele é tentado no deserto. Após ele ter ido ao deserto, ser tentado por Satanás, venceu o diabo, amém? Ele agora, irmãos, ele vai até a sinagoga, e ele então diz, e ele lê em Isaías e diz: cumpriu isso aqui, amém?
ele estava lendo que o Senhor me enviou para curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ele bate no peito e diga: aqui, isso aqui se cumpriu agora. Amém? Ele estava lendo o livro de Isaías e ele estava usando o talite. Talite era usado para oração, no momento da oração. Então, nós hoje temos um talite diferenciado. Pastor, qual é o nosso talite? O talite cobria. Se você parar para analisar, amém, Davi possuía um talite. Toda vez que Davi ia consultar o Senhor, ele colocava um talite e também ele colocava o éfode. Pastor, o que é o éfode? O éfode é aquela espécie de, aquele tipo de brasão, ou não sei, aquele escudário, sabe? Aquele peitoral que eles usam com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó. Então, ele usava aquilo. Toda vez que ele ia consultar o Senhor, ele colocava o talite e jogava, quer dizer, ele colocava o éfode e jogava então o talite para poder orar e buscar ao Senhor. Amém? Você vai ver isso na Bíblia. Só que nós vamos ver que hoje nós temos um talite diferenciado. Qual é o talite que nós temos? Nós temos o talite desde quando o Senhor Jesus, ele disse: está consumado, ou como diz em hebraico, tetelestai. Ele então dá a sentença que naquele momento nós não dependemos agora de um talite para falar com Deus, porque o talite que nós temos para cobrir a nossa cabeça é o sangue de um inocente, o sangue de um inocente que foi dado por nós na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ele não só cobre a minha cabeça, mas cobre todo o meu corpo. Amém? Então, quando Deus ele olha para a terra, ele vê quem tem o sangue. No Antigo Testamento, quando Deus olhava para a terra, ele via quem tinha o talite e o éfode. Hoje, quando Deus olha para a terra, ele vê em você que você possui o talite espiritual, que é o sangue de Jesus, e ele vê que você tem o decreto de sacerdote real, que é o sacrifício, a aceitação, a justificação de Jesus por meio da sua morte. Amém? Pedro diz que o Senhor nos elegeu como sumos sacerdotes reais. Amém? Sacerdócio reais. O que é sacerdócio real? Faz parte de uma realeza, que quer dizer um reino cujo Deus é o rei, e nós que somos filhos, somos co-herdeiros de Jesus, que assim se fazemos como príncipe. Olha para o lado e diga: você é um príncipe, querido. Diga: no reino de Deus, você é filho de Deus? Pergunta para ele com muito carinho, diga: você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você é um príncipe. Pelo amor de Deus, não fala isso para a mulher, fala: você é uma princesa. Seja carinhoso. Amém? Então nós recebemos a justificação de Cristo por meio do seu sacrifício. Então nós não usamos mais. Pastor, mas eu posso usar? Irmão, se você quiser usar, você vai usar como um enfeite e não como algo cultural ou espiritual. Quem me ouve? Vocês me entendem? Você não vai usar mais como ritual religioso, como na antiguidade, porque hoje Jesus, amém, ele quebrou toda a religião, ele cumpriu a lei, quebrou a religião, e hoje através dele você é aceito, mesmo sem usar um éfode, mesmo sem usar um talite, você é ouvido por Deus. O desejo de Deus é que você fale com Ele, porque todo bom pai quer que seu filho fale com Ele, amém? É um prazer do pai quando o filho começa a expressar para ele o que sente. Agora vamos levar aqui para essa mulher, irmãos. Essa mulher estava há quantos anos sofrendo? 12 anos, na transição dos 12 para o 13, ela recebe uma notícia: olha, aqui perto da tua casa vai passar alguém que está curando cego, que está curando paralítico, leprosos, coxo, os mortos estão ressuscitando. Olha, e nós estamos ouvindo falar de muitos sinais. Eu acredito que você vai ser curada. Agora olha para você ver que interessante. Essa mulher já não tinha mais nenhum recurso, porque ela gastou todo o recurso naquilo que ela acreditava ser a cura.
Vou repetir. Ela gastou todo o seu recurso naquilo que ela acreditava ser a cura. Quem me ouve? Enquanto nós achamos que temos recurso para lidar com situações difíceis, nós nunca, jamais vamos dar o braço a torcer e declarar que o Senhor Jesus é o meu braço forte. Você pode até dizer, sabe, com aquele ar de arrogância: não, Deus é meu braço forte, mas na prática você não pensa assim. Amém? Na prática você não age dessa forma. Irmãos, Deus, ele consulta o coração e não a boca. Deus, ele não ouve o que sai da tua boca, ele ouve o que sai do seu coração. Amém? Se o que sai do seu coração é relativamente o que sai da tua boca, então Deus atende o teu pedido, porque Deus ouve o coração. E se no teu coração não está concernente com aquilo que você está falando, querido, comece então a pedir a Deus para mudar o teu coração para o coração dele, para que assim o seu coração seja conectado ao coração dele e você fale coisas que ele fala, você pensa conforme ele pensa, você age conforme ele age. Amém? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu. Cante. Dá-me um coração igual ao teu. Se essa palavra for verdade, dê um aplauso de louvor ao nome de Jesus. O que é ter o coração igual o de Jesus? É amar o que Ele ama, é querer estar onde Ele está. Se você está frequentando um lugar que Deus, Ele não é chamado, convidado, esse lugar não pertence a Deus. Amém? E o teu coração não pode estar ali. Amém, queridos? Então essa mulher, irmãos, ela olha para o que ela observa, na verdade, aquilo que ela ouviu, e surge uma esperança. E quando essa esperança surge no coração dela, ela então diz: olha, talvez essa é a oportunidade que eu tenho para mudar a história da minha vida. Irmãos, imagine o que é ficar 12 anos com uma enfermidade. Nós temos algumas pessoas aqui que passaram tão pouco tempo carregando uma dor, carregando uma enfermidade, já é desesperador. Imagina 12 anos. Irmãos, não é fácil. Essa mulher, ela lutou com as forças dela até onde deu, quando ela já não tinha mais dinheiro, e a Bíblia diz que ela era uma mulher muito rica, ok? Ela é uma mulher muito rica, ela possuía muitas riquezas, só que ela deu tudo para os médicos e não conseguia então ser curada. Me lembra o caso da Sueli, gastou mais de 7.000 reais com remédio, com cirurgia, depois mais 1.000 e poucos com remédio, e não ficou curada. E quando Jesus então manifesta na vida dela, traz o que? Saúde, a vida. Amém? É isso que acontece quando eu, irmãos, acredito que alguma coisa pode ser a solução da minha vida. Enquanto eu estiver achando que alguma coisa pode ser a solução, eu vou apostar toda a ficha que eu tenho, eu vou apostar toda a força que eu tenho naquilo ali. Amém? Enquanto eu ver portas que estão fechadas à minha frente, eu vou bater em todas elas. É por isso que Deus não é um Deus que abre muitas portas, Deus é o Deus que abre a porta. Porque se Ele abrir muitas portas, traz confusão para a sua vida. Por isso que Ele abre a porta. Pastor, como é chamado? Como é chamado o nome dessa porta? Milagre, salvação. Aleluia. Milagre e salvação.
está anexada ao mesmo conteúdo. Amém? Toda vez que Jesus estabeleceu salvação, Ele trouxe cura. Aleluia. Quantos estão ouvindo, aprendendo? Amém. Então, queridos, quando essa mulher ela vê que a porta foi agora estabelecida diante dela, ela tinha que atravessar por essa porta. E há desafio. Toda vez que você está diante de um grande desafio, você pensa duas vezes em querer superá-lo, porque é obstáculo. Todo obstáculo é um desafio, e todo desafio é uma grande oportunidade para crescimento. Não ache você que a dificuldade que você está passando não é para uma aprendizagem maior. Tudo que Deus está querendo que você aprenda durante esse período de dificuldade, aprenda. Tenha a sensibilidade de abrir o coração e entender o que Deus quer te ensinar com essa situação em que você vive. Amém. Irmãos, essa semana eu falei até para a Sueli a respeito disso. Que, irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Quando você vê um soldado da polícia militar e você vê um soldado do BOP, quem você acha que foi mais bem preparado? Quem, Júnior? Do BOP? Jamais. Do BOP, porque além dele fazer o treinamento dos 9 meses, depois ele ainda tem que se alistar para entrar no BOP e fazer mais uns treinamentos ainda mais forçados, que exige mais do corpo dele, da atenção dele, do psicológico dele. Então alguém que entra no BOP está muito preparado do que uma polícia comum. Amém? Agora, quando você vai analisar sobre um segurança que vai dar segurança para a tua vida, quem você gostaria que fosse teu segurança particular? Um policial comum? Se você tivesse muito dinheiro, amém? Quem você gostaria que fosse seu segurança particular, Bruno? Um policial comum ou um policial do BOP? BOP, né, cara? Foi muito mais preparado, né? Além que o dinheiro vai ser maior, mas você vai olhar para ele como alguém que superou maior obstáculo e venceu. Amém? Querido, é a mesma coisa quando você vê um médico muito novo. Você vai para a clínica e vê lá um médico muito novinho e você fala: eu não posso me abrir para esse médico. E se for ginecologista, então você dá um pia, né? Você fica bege. As mulheres, você fica bege. Tu perde a cor. Você fala: não, ele não é tão novinho, não. Vou deixar ele me tocar, não. Mas ele estudou para isso. Só que na sua concepção, ele não venceu obstáculo suficiente para chegar até ali, sim ou não? Então o que ocorre, irmãos, é que eu só dou a devida importância, sabe, e autoridade para alguém que venceu o maior número de desafios. Uau! Aonde eu quero chegar? Se você hoje está enfrentando um desafio, se prepare, porque após você vencer esse desafio, vai ter outros maiores ainda. Só que quanto mais o desafio ele se apresenta, mais desafios apresenta a você, maior o seu nível de unção, maior o seu nível de autoridade. Aleluia! Quando você olhar para uma pessoa que está passando por aquela situação que você já enfrentou, você vai olhar para ela e vai falar: menino, olha só, isso aí é fichinha, isso é fácil de resolver. No momento você acha que é difícil, mas certamente você vai vencer. Por que você diz isso com tanta propriedade? Porque você, e quem vence carrega a autoridade da conquista. Aleluia! Quantos me ouvem? Então levante a sua mão e diga, e profetiza sobre a tua vida. Diga: eu sou forte. Diga: eu posso estar fraco, mas eu sou forte. Mais uma vez: eu posso estar fraco, mas eu sou forte. Amém. Você pode dar um aplauso de louvor ao Senhor Jesus. Aleluia. Aquela mulher, ela tinha que vencer aquela dificuldade. Eu imagino depois aquela mulher indo para outras aldeias, vendo mulheres com problema com fluxo de sangue, e falou assim: menino, olha só, é fácil de resolver. Eu quebrei a cabeça, 12 anos gastando dinheiro, só que é fácil de resolver. É isso ali. Ô minha filha, olha só, você não precisa gastar mais 7, 8 mil de cirurgia, não. É fácil de resolver esse negócio. Vamos para a igreja, vamos para onde Deus está, vamos estar aonde o coração de Deus está, que é a igreja. Aleluia. Amém.
Aleluia, aleluia. Irmãos, há uns mensageiros do diabo entrando no YouTube e dizendo assim: você não precisa ir para a igreja, você não precisa se submeter a nenhum pastoreio, você não precisa, você pode ficar em casa, você vai cultuar Deus do mesmo jeito. Um dia eu fui pesquisar a vida de um filho de Satanás, filho das trevas, que estava distribuindo isso aí, todo perturbado, todo problemático, sabe? O cara que deu trabalho o tempo todo, a vida toda dele deu trabalho para muitos pastores, e quando ele achou que já era autossuficiente, saiu da igreja, ficou em casa e faz videozinho pro YouTube, e tem uma pá de gente que concorda com esse tipo de palhaçada e dá aplauso para isso, irmãos. Irmãos, isso é mensagem do diabo, porque se Jesus quisesse que isso fosse realidade, verdade, Ele não tinha criado a igreja. A igreja é o mistério de Deus oculto na vida dos apóstolos, sempre foi assim, irmão. E o que o diabo quer fazer? Você não precisa da igreja. Meu irmão, eu duvido alguém que fique em casa e mantenha a tua vida espiritual ativa. Eu duvido alguém que fique em casa e se torne forte nas fraquezas. Eu duvido alguém que fique em casa, que não recebe pastoreio, que não recebe cobertura pastoral e que está forte e que continua fazendo a obra. Mentira, engana-se a si mesmo. Naquela época, irmãos, dizia assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Irmãos, as pessoas que davam muito trabalho, isso aqui é cultura, tá, irmãos? Os que davam mais trabalho para a igreja, para os sacerdócios levantados naquela época, eram pessoas que diziam que era de Cristo. Porque quando você diz que você não precisa de ninguém, só precisa de Jesus, você está dizendo: Deus, o que o Senhor fez, o que Jesus fez levantando 12 apóstolos é anátema. Eu não quero isso para a minha vida, eu não me submeto a ninguém, só o Senhor está bom. E Deus, irmão, vai olhar naquele dia e falar: por que tu fizeste isso? Eu vim buscar o corpo, você não está no corpo. Amém? Eu vim buscar um corpo, eu sou o cabeça, eu sou o noivo, eu vim buscar um corpo. Irmão, nos países, e eu estou falando isso guiado pelo Espírito, pensa só. Irmãos, nos países comunistas, chamados Janela 10, os congressos missionários, irmãos, existem países em que o evangelho não pode ser pregado, e lá Deus levanta pastores, irmãos, muçulmanos. Deus levanta pastores hindus, para quê? Para pastorear um grupo de irmãos. Está entendendo como é que o diabo quer minar a cabeça das pessoas, dizendo: você não precisa de um pastor. Então qual é o meu papel aqui, querido? Qual é o meu papel aqui então? O que eu estou fazendo aqui então, querido? Se não precisasse de pastor, para que Deus levanta pastores, irmãos? E quando eu digo levanta, não é forçado, é o próprio Deus quem levanta pastores e dá de presente para a igreja. Quem me ouve? Deus dá de presente pastores para a igreja, que são representantes da igreja. Em Apocalipse, a revelação dos últimos tempos, o Senhor Jesus, ele pede: João, olha só, escreve aí, ao anjo da igreja, escrevo. Ele não disse ao irmãozinho que está lá na esquina, eu escrevo. Ele está dizendo: ao anjo da igreja, eu escrevo. E o anjo da igreja são exatamente os sacerdócios que Deus levanta para cobrir você em oração, para te abençoar, para estabelecer o reino de Deus através da sua vida. Amém? Jesus carregava esse sacerdócio, Jesus carregava o talite. Quando essa mulher, irmãos, ela olha para o obstáculo, ela pensa: bom, eu vendi tudo que eu tinha, eu dei tudo que eu tinha até aqui e nada foi suficiente, eu gastei todo o meu dinheiro e nada foi suficiente. Agora eu estou diante da porta que se abriu, porque é a última porta que me abriu, é a última oportunidade que eu tenho. E ela então, irmãos, eu imagino aquela mulher colocando um monte de pano no meio, das pernas, aquela coisa, e para estancar o fluxo, ela começa a se arrastar, e a multidão espremia Jesus, e aquela mulher se arrasta, e ela se arrasta, e se arrasta. Quando ela chega em um determinado momento que ela está perto de tocar em Jesus, ela não consegue, ela cai, e quando ela cai, a única coisa que ela consegue tocar é o talite.